A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes vencedores. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos, para a glória de Deus, na lição de número 6, onde nós vamos tratar sobre um tema muito especial nesse terceiro trimestre, edição especial da CPAD. Inclusive, esse trimestre foi disponibilizado de forma gratuita no site da CPAD e a gente está trazendo esse link na descrição desse vídeo para você ter acesso à lição e também trabalhar mesmo com seus alunos na Escola Bíblica Dominical. O tema da aula de hoje é um tema muito rico. Fuja da imoralidade. Nós vamos analisar o texto de Provérbios e tentar entender sobre essa dica que o autor de Provérbios traz para a gente, que o texto apresenta para a gente sobre essa fuga do jovem cristão da imoralidade. Ah, gente boa, você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, tá? Deixa também o teu joinha, porque com isso você ajuda muita gente a falar de Jesus, a alcançar mais pessoas. Coloca aí hashtag Glória a Deus nos teus comentários e é claro que Deus vai te abençoar muito. A aula de hoje tem um texto bíblico, nós temos alguns objetivos e alguns pontos para tratar juntos em nome do Senhor Jesus. E é claro que a gente está deixando disponível aqui no canal, no link na descrição desse vídeo, todas as nossas aulas de adulto, jovem, juvenil, discipulado, do segundo trimestre, do terceiro. Tem material bom aí para vocês, dá uma olhadinha, que Deus te abençoe, tá? Então vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos adolescentes. Fuja da imoralidade. Essa lição procura demonstrar um aspecto de um aconselhamento, principalmente para o jovem, o adolescente, fugir da imoralidade e buscar a presença de Deus. Essa lição está baseada num texto bíblico também. Provérbios capítulo 5, versículo 1 ao 14 e também Provérbios 6, 24 ao 29. Faça essa análise com os teus alunos. Você vai perceber que essa ideia de fuga da imoralidade é demonstrar exatamente esse aconselhamento pastoral para os nossos adolescentes cristãos, para que eles não estejam presos na pornografia, na imoralidade, naquilo que não agrada a Deus. E daí esse olhar pastoral apresentado até mesmo nessa lição para que você seja um conselheiro em Jesus, para a glória de Deus. O primeiro ponto vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: a imoralidade. A nossa lição, nesse primeiro ponto, procura demonstrar para a gente exatamente sobre a importância de servir a Deus e fugir da prostituição, fugir da imoralidade, falar sobre aquilo que é correto, aquilo que é ético e aquilo que é viável para o jovem cristão. Mas primeiro, o que é imoralidade aos olhos da Escritura? Imoralidade é tudo aquilo que é depravado, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que te leva para um afastamento, aquilo que conduz você a ser uma pessoa desagradável no ato da sua sexualidade. Quando você olha para o texto, por exemplo, de 2 Timóteo capítulo 2, 22, te ensina o texto bíblico a manter o coração puro diante de Deus. E a pureza, ela faz parte da riqueza em Jesus. E o que Deus tem para você nesse viés de observar exatamente esse contexto da pureza é fugir da imoralidade. A imoralidade é aquilo que te leva para uma depravação de si mesmo. Esse acabamento pessoal, esse desenfrear de uma sexualidade que não é sadia para você. Romanos capítulo 13, versículo 10, a gente analisa exatamente algumas coisas que são interessantes aqui. Primeiro, quando você olha para esse viés da imoralidade, você percebe que Deus criou o sexo como algo bom. Porém, essa depravação, essa distorção, ele, antes do casamento, essa questão de ser preso a uma pornografia, ser preso também a essa exploração sexual infantil, isso tudo aqui é algo que é desagradável, é desonroso, foge da moral e da conduta bíblica. E a Bíblia já traz esses alertas para a gente.
dessa questão de você cometer pecado contra o seu próprio corpo, como é o caso da própria masturbação, dessa questão de você se doar a algo que não valoriza você, de se entregar e entregar aquilo que é precioso, que Deus te deu com uma pureza e de forma leviana, não tratar bem disso. A imoralidade te conduz a um pecado. E se você está preso no pecado da imoralidade, lembre-se muito bem que você precisa do perdão de Jesus. E Jesus está disposto a te perdoar. E existe a libertação em Cristo para você. Provérbios capítulo 6, versículo 24 a 29. É nosso papel submeter o nosso corpo, a nossa vida, a nossa conduta à vontade de Deus, a graça de Deus, a bondade do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 ao 5. É necessário que você santifique o teu corpo diante dessa imoralidade. Renuncie a esse mundo para agradar a Deus. O segundo ponto da nossa lição, avançando, entendendo a respeito desse aspecto de fugir da imoralidade, fala sobre o apelo da mídia. Infelizmente, hoje, a mídia está sendo utilizada exatamente em favor da imoralidade. Essa demonstração de sexo livre, essa demonstração de pecado explícito, de pornografia, está sendo apresentada hoje à nossa geração, especialmente os adolescentes, os jovens, de forma leviana, de forma aberta. E é aqui que a gente precisa pautar princípios cristãos, éticos e morais que conduzem o jovem cristão à vida de santidade para a glória de Deus. Romanos capítulo 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, se você conduz a tua vida a esse pecado, se você deixa se levar pela mídia que aponta exatamente essa condução do homem ao pecado, lembrando que os meios tecnológicos, eles não são maus. Entenda isso, mas você precisa entender que existem pessoas que utilizam esses meios, os meios midiáticos, para conduzir as pessoas ao mal, conduzir a pessoa ao pecado. Existem pessoas que exploram exatamente esse viés. Existe hoje a indústria da pornografia e é aqui que a gente precisa analisar como cristão, fugir dessas coisas e buscar a Deus de todo o nosso coração. Se você está acessando algo e você percebe que isso não está agradando a Deus, gente boa, desliga, muda, procure ter passos de santidade, acesse conteúdos que vai agradar a Deus e vai edificar você em Jesus. Vamos avançar para o nosso terceiro ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: a Bíblia e a sexualidade. A gente precisa entender nesse terceiro ponto que a Bíblia fala sobre a sexualidade. A sexualidade é apresentada na Bíblia, mas de forma pura, de forma santa, dentro de um casamento que honre a Deus, honre a família, honre os teus, para a glória de Cristo. A Bíblia fala desse desfrutar da sexualidade diante de uma santidade e pureza em Jesus. 2 Timóteo 2:22 está escrito, é um aconselhamento de Paulo para Timóteo: fuja das tuas paixões, as paixões dessa mocidade, do sexo antes do casamento, porque isso não agrada a Deus. Mas quando esse relacionamento vai para o altar e se forma em uma aliança de casamento, aí sim é puro, é santo, é sem mácula, como a Escritura diz. Provérbios 25:28, quem não sabe se controlar está escravizado pela pornografia. Essa pessoa cai como umas muralhas ruídas, como as muralhas que, ao invés de trazer a fortificação, roem-se e caem, são derrotadas. A Bíblia fala que sexo sem o casamento é conhecido como fornicação. E Efésios 5:5, isso é visto como pecado. Isso não agrada a Deus. Isso não provém de Deus. Daí a importância de entender que a Bíblia fala sobre sexualidade, mas dentro do casamento. Gente boa, traga um aconselhamento para os teus adolescentes. É importante esperar, é importante se guardar, é importante santificar-se para Deus dentro de um casamento. Vamos avançar agora para o nosso último ponto da aula de hoje, que é o quarto, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: o princípio da pureza. Quais são os princípios que Provérbios apresentam para a gente sobre a pureza em Jesus? Vamos analisar essa receita de Provérbios. Não aceite os padrões estabelecidos pela mídia.
Não aceite os padrões do pecado estabelecidos pela mídia, pelo mundo, por esse mundo que está conduzido pela morte. Em segundo lugar, não procure agir impulsivamente. Seja revestido da presença de Deus. Em terceiro lugar, procure cultivar o fruto do Espírito. E em quarto e último lugar, procure ter uma vida disciplinada, santa, que exalte a Jesus. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você. Te espero por aqui na próxima aula, lição de número 7, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Vença a preguiça. Eita, eu te espero por aqui na aula que vem, tá? Vai ser muito legal estar aqui com vocês. Se contribuir com você de alguma maneira, se essa palavra falou no teu coração, coloca aí nos comentários, gente. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser.